Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento de reflexão. Hoje eu quero compartilhar com vocês o texto que está lá na carta de Filipenses, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 5 a 7. Mas eu recomendo a vocês que façam a leitura de toda a carta, ou pelo menos dos versos de 5 a 11. Então, você que pode, pega aí a sua Bíblia ou abra aí o seu aplicativo, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, a conhecida carta, né, da alegria, como é chamada, né, Filipenses faz parte, então, do conjunto do que é chamado de cartas da prisão. Recebe esse nome devido ao momento em que Paulo as escreve, estando ele ainda preso. Então, quando lemos a carta aos Filipenses, notamos que houve ali uma série de razões para que o texto paulino fosse escrito. Dentre elas, a gratidão expressa por Paulo pelas ofertas recebidas, a garantia de que a prisão dele, aquele momento adverso que ele estava passando ali, de forma alguma, ao contrário da mensagem que ele pregava, o evangelho não iria prejudicar o avanço do evangelho. Ele faz também um alerta ao partidarismo, uma potencial ali desunião entre os irmãos, entre a igreja. Encoraja também os cristãos a suportar o sofrimento, entre tantas outras coisas. Ali há uma série de razões, então, em que Paulo escreve essa carta. Então, o que chama atenção ali é o momento adverso em que Paulo está passando, totalmente isolado, privado ali da sua liberdade, do contato com os irmãos, e o seu intenso trabalho missionário, então, está ali paralisado. Até o seu trabalho ali é prejudicado, de certa forma. Mas, mesmo assim, ele nos apresenta o que alguns estudiosos vão falar, que é um hino primitivo, exaltando a Cristo, destacando a encarnação, a humanidade de Cristo, sua exaltação. Paulo, em momento algum, tem outra preocupação senão exaltar a Cristo, senão o avanço do Evangelho. E aí há uma palavra grega ali que aparece no verso 7, que fala do ato de esvaziamento, né, que é kenosis, né, de se esvaziar. Só que aplicar kenosis à nossa vida nos exigiria sermos quírios, ou seja, nós não ocupamos o lugar do Senhor para nos esvaziar, mas de uma forma analógica, nós poderíamos então refletir sobre um processo que essa pandemia aí tem nos causado, que é a ausência de sermos humanos. E aí há um ditado popular que tem se materializado, que é o seguinte: é cada um por si, Deus por todos. E isso, de forma sutil, nós somos induzidos a pensar que Deus realmente está conosco enquanto nós, como ovelhas desgarradas, nos movemos de um lado para o outro. Porém, o Evangelho ainda nos lembra que somos chamados a amar o próximo como a si mesmo. Que o mesmo Jesus a qual Paulo está apresentando, está falando aos filipenses, também
nos ensinou a orar e a chamar Deus de Pai Nosso. Nesse sentido, Deus nos vê e nos ama como filhos e filhas que provêm da filiação do primogênito de toda a criação, formando uma única família. E aí, no atual momento em que há tantas polarizações, tanto partidarismo, que possamos nos lembrar que Cristo, verdadeiramente Deus, assumiu verdadeiramente ser homem, porque claramente estamos em um processo de degradação de sermos semelhantes a Ele. Nós estamos claramente caminhando, indo na contramão daquilo que é o chamado propósito do qual nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Como Adão, nós temos desejados sermos Senhor, desejado ser Quírios, enquanto Deus encarnado se fez homem, assumiu a humanidade, assumiu as fraquezas, as limitações, a qual nós temos caminhado na contramão disso. Então, por isso o convite nessa reflexão é que possamos nos esvaziar do senhorio de nossas próprias vidas e do egoísmo que nos impede de amar o nosso próximo. E aí, se você quiser, você possa se ajoelhar aí e pedir a Jesus perdão por isso, que você possa se arrepender por isso, que você possa ser mais humano, que você possa amar o teu próximo e que ao levantar você nesse dia possa enviar uma mensagem para alguém e perguntar como essa pessoa está e servi-la nesse dia. Então, que nós possamos nos tornar mais amorosos com o nosso próximo, mais preocupado com o outro, que toda essa situação da pandemia nos muitas vezes conduz para uma situação de pensarmos somente em nós mesmos, de sermos altamente egoístas, que nós possamos abrir mão disso e permitir um amor maior pelo próximo, a se preocupar com as pessoas. Que Deus te encoraje nesse dia, que você consiga colocar isso em prática. Que Deus te abençoe.